Oi, Leonine, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu sou Adriana Racassa e hoje eu vim trazer o X-Tudão de junho para você. Então, conselhos, direcionamentos da espiritualidade para todas as áreas, basicamente, da sua vida. O que junho te reserva? Quais são as informações? O que você está pronto para olhar, embarcar, assumir no seu mês de junho, certo? Então, vou lembrar para você que é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, aquilo que fizer sentido para o seu momento e o resto você entrega para a espiritualidade para levar a quem de direito. Certo, Leão? Então vai fechando os seus olhos, respirando profundamente, enchendo bem a barriga e o peito de ar, que você receba uma chuva de amor incondicional, que a gente receba essa chuvinha, como pétalas de rosas, que vem alinhando os nossos chakras, os nossos corpos, as nossas energias da melhor e mais elevada maneira, criando uma barreira maravilhosa, uma película, uma bolha de luz, de proteção, de segurança, de acolhimento aí no nosso entorno. Que a gente saia dessa leitura com o nosso coração quentinho, muito melhor do que a gente está chegando. Pedindo licença, firmeza e proteção do seu anjo da guarda e do meu, a toda espiritualidade maravilhosa, maior, ao povo cigano que nos acompanha. Optcha, ciganá. Oriosório, também as pombagiras, os exus, que possam trazer toda a informação, toda a guiança para o pessoal do signo de Leão. O que vocês estão prontos para saber, receber de informação neste junho maravilhoso. Então vai abrindo os seus olhos, firma o seu pensamento. Ainda tem bastante confusão nessa cabecinha, né, Leão? Mas, bom, para quem é do axé, a mãe Yansan aqui trabalhando o mês de junho de vocês. Então, assim, vai ser vendaval, mas também vai ser o encontro com a calmaria, sabe? Acho que já é tempo, já tá bom, né, Leão? Você já vem passando aí por muitas transformações, muitas mudanças, e agora você indo de encontro a essas transformações que nunca vão acabar, nunca finaliza, né? Enquanto a gente está vivo aqui nessa terra, a gente está se transformando, se melhorando, se modificando, se tornando uma pessoa melhor, em alinhamento com a nossa verdade, né? Mas se entregando nos braços dela, sabe? Para ela te conduzir também com leveza. Porque Yansan é vento, é raio, é trovão, mas ela também é aquele sopro, aquela brisa, sabe? Então, que você possa se encontrar com essa brisa agora no mês de junho para você. Casa número 1, casa que fala de você, né? E aí temos aqui a carta do jardim. Tô vendo você saindo um pouco mais, você se permitindo se divertir um pouco mais, liberando um pouco, a gente falou de muitos lutos, né? De alguns de vocês passando por situações desafiadoras de morte e renascimento, morte física para alguns, né, de parentes, de amigos, de pessoas queridas, mas muitas mortes internas mesmo, sabe? A gente está o tempo inteiro morrendo pedaços nossos e renascendo, mas que agora no mês de junho você se permite um pouco mais dessas transmutações com beleza, sabe? Com mais leveza, sendo gentil com o seu processo, sabe? Se permitindo passear um pouco mais, se permitindo estar um pouco mais na vida, mesmo diante de tantas perdas, o que é muito positivo, porque ninguém que se vai quereria que vocês fossem juntos, sabe? Quereria que você deixasse de viver a vida que você ainda tem, que ainda está vibrando aí no seu peito, que você não vivesse isso. Então, que você se permita, eu vou te trazer a consciência de que é justo, saudável, merecido, e que tá tudo bem viver essa vida da melhor e mais elevada maneira. Desde que não seja para fuga, certo? Encontrando o equilíbrio,
Tudo bem ter os momentos de sentir, tudo bem ter os momentos de passeio, ok? Então, entender a justa medida, o equilíbrio do passear com o sentir, do cuidar do campo mental com o extravasar, sabe? O mundo não vai acabar amanhã, amor. Então, também ter esse ponto de equilíbrio, sabe? Para você também não se perder no processo de não querer sentir mais, tá? Essa dor, esse movimento, toda essa confusão, como a gente falou no início da leitura, ela vai encontrando o seu próprio fluxo de fim, sabe? De se renovar e de leveza. Mas não sentir ou fugir disso não é uma boa opção para que isso aconteça. Na verdade, só vai adiar um pouco mais o processo dessa transmutação. Então, fique atento, tá bom? Casa número 2, casa que fala do sustento. Sustento no sentido financeiro, sustento no sentido daquilo que te sustenta. E aí temos aqui a carta do cachorro falando da sua espiritualidade. Muito paciente, muito pacientemente, com muito amor para você, mas e te guiando muito nos seus caminhos, assim, em todas as áreas, na verdade, tá, o Leão? Então, que você possa confiar e se entregar cada vez mais com confiança à sua espiritualidade e a essa guiança. Ouvir um pouco mais a sua intuição. Fazer o que precisa ser feito, o que está sendo intuído, sabe? Parar de esperar que o pau quebre e que você esteja no seu limite para fazer o que está sendo pedido já tem tempo, na sua cabecinha. Eu estou falando com alguns médiums aqui. Tô esquentando um pouco a minha mão, porque hoje tá um pouquinho frio aqui no Rio de Janeiro. E aí a mão tá um pouco gelada aqui nesse processo. Ok, Leão, então, parar de fugir e assumir a sua espiritualidade para que você cada vez mais confie nessa condução que tá lhe sendo feita e proposta, entendendo que parte do seu financeiro também vai vir do trabalho com essa espiritualidade. Não dentro de uma casa espiritualista, claro, porque dentro de casas espiritualistas os trabalhos são gratuitos, mas podendo sim se apossar e se apropriar daquilo que a espiritualidade está te intuindo para fazer dinheiro. Então, eu estou falando com algumas pessoas que são médiums e que de repente trabalham com baralho, com banhos, com ervas, com escrita, tá? Então, se você conseguir parar um pouquinho mais nessa correria de uma busca que você nem sabe exatamente do que é, porque você está achando que é uma coisa, essa correria, vou nem tomar, essa correria que você tá correndo, essa maratona que você está correndo, você está achando que é para uma coisa e é outra coisa que você ainda não conseguiu enxergar. Tá achando que é em direção ao campo afetivo, tipo em busca de um amor, de um companheiro ou de uma companheira, mas é outra coisa, amor. Então para de correr, que é para você conseguir entender o que é que está te sendo proposto. Ok, Leão. E aí assumindo a leveza desse campo, já não é mais, ou não precisa mais ser desesperador, não precisa mais ser perrengue, pode ser leve, pode ser divertido. Às vezes eu não estou no melhor emprego do mundo, no emprego dos meus sonhos, ou com a equipe dos meus sonhos, mas é o que eu tenho agora, então eu posso fazer um inferno na minha própria vida, ou eu posso transformar isso aqui em um lugar pacífico e possível de habitar ou coabitar,
tá? Então perceba o clima que você mesmo está estabelecendo dentro aí do seu local de trabalho. E para você que está sem emprego, se centrar um pouquinho mais, sabe? Tem uma coisa vindo, tem uma coisa aí, mas para o final do mês ali, depois do dia 18 em diante. Observe também nesses passeios que você está fazendo, se você está, as pessoas com as quais você está se encontrando, porque às vezes pode vir uma oportunidade de trabalho através dessas pessoas, sabe? Amigos de amigos, mas eu preciso me colocar disponível. Olha, como é que é lá na sua empresa? Se surgir alguma vaga, ou papapá, me indica, sabe, assim, dessas conversas, às vezes de coisas, de lugares que a gente nem imagina, podem surgir boas oportunidades. Ok. Casa número 3, casa que fala das nossas amizades, né, como é que a gente aprende através do outro, o outro como um professor, como um espelho daquilo que eu preciso trabalhar em mim. E aí temos aqui a carta dos peixes. Junho te proporcionando você conhecer bastante gente ou estar na presença de muita gente, porque como a gente viu, você vai estar saindo um pouquinho mais de casa, vai estar passeando um pouquinho mais, então naturalmente esse fluxo de pessoas na sua vida vai ser maior. O que não significa que qualquer um ou todo mundo tem que entrar na sua vida de vez, tá? Então, entender o ponto de equilíbrio entre os seus próprios limites, assim. Não deixar que a bagunça do outro te bagunce por amor ou porque você é assim, né? Muitos de vocês são assim, né? Você tem uma intensidade no sentir que às vezes te coloca em lugares um pouco desconfortáveis desnecessariamente. Então, junho te pedindo um pouco mais de racionalidade em relação às amizades e às pessoas no geral, tá? Cuidar um pouco mais da emoção e quando bagunçar ou movimentar demais as emoções, se centrar, buscar caminho ali na espiritualidade para você se retomar e voltar para o seu centro e conseguir lidar com as pessoas ou situações de uma maneira melhor. Entendendo que todo mundo que está vindo para a sua vida está te ensinando alguma coisa. Então, se está vindo trazer alegria, essa alegria ela é sua, ela é você. Não é a pessoa necessariamente, tá? Ela só está vindo mostrar isso para você. E se tá vindo tristeza, bagunça, descaralhamento, aí é também sobre você. Onde é que tá essa bagunça, esse descaralhamento dentro de mim e como que eu posso trabalhar isso para me melhorar e eu não precisar ficar atraindo mais pessoas descaralhadas para minha vida. Ok. Ai, Leão, eu te entendo, amor, porque também sou muito assim em muitos aspectos. Hoje eu consigo ajustar um pouco mais a minha energia, portanto eu tenho pessoas um pouco mais compatíveis comigo no meu entorno, mas já tive bastante gente descaralhada. E agora eu consigo me manter um pouco mais isenta, não no sentido de não me compadecer ou não ter empatia pelo outro, mas no sentido de entender que o que é do outro e ele vai vivenciar e eu não preciso trazer para mim ou tentar resolver a qualquer custo o que é do outro, sabe? Confiar um pouco mais na força do outro e não na minha força resolvendo a vida do outro, tá? Casa 4, casa que fala do espaço sagrado. Espaço sagrado, casa física, espaço sagrado, corpício. Vejo você abrindo sua casa física e também o seu corpício para algumas pessoas se achegarem, trazendo um pouquinho mais de cor agora em junho para você, esses frequentamentos, não sei se essa palavra existe, mas enfim, essas pessoas que chegam sem querer já construir, ai meu Deus, vamos casar e ter 3 filhos e 2 cachorros e 20 gatos. Sabe, com calma, construção.
Por quê? Porque é como se você agora entendesse que você já pode, já sabe como construir sozinha. E que se alguém vem é para somar, não é porque você depende dessa pessoa para construir a sua casa, o seu lar, para ter sustentação. Você já está começando a entender que você é a sua sustentação. Você e a sua espiritualidade, claro. Mas que você é a dona, você é o dono, sabe? E que, portanto, você não precisa se apegar imediatamente com tanta ferocidade ao primeiro ou à primeira que aparece e balança o rabinho para você. E isso é muito maravilhoso, é muito positivo, tá? Então que você possa se manter assim ao longo do mês, percebendo que você é a responsável, você é o responsável pela construção do seu próprio castelo. E que quem vem, que venha para somar. E se não vier para somar, beijo, tchau, próximo. Ou próxima, tá? Um pouco menos campo das fantasias e um pouco mais, trazendo um pouco mais de racionalidade para essas frequências. Tô vendo você até um pouco mais fechadinho aqui nesse mês, no sentido de eu vou me permitir brincar, vou me permitir passear, vou me permitir ter relações, mas eu ainda não quero abrir a minha casa para algo talvez mais sério agora, neste mês. Talvez em julho já seja outra coisa, mas agora, principalmente agora no início do mês, eu tô só me permitindo. Eu não tô me sobrecarregando com a missão quase que impossível de arrumar um parceiro para minha vida, porque só assim eu vou ser alguém, só assim eu vou ser feliz, só assim. Sabe? É você encontrando um pouco mais de respiro na sua própria caminhada e se ancorando um pouco mais em você e menos nessa busca incessante por alguém. Muito bom, hein, Leão? Muito bom mesmo. Arroa meia cheque, isso se mantenha daqui por diante. Casa número 5, casa que fala da sua autoestima, de como você está deixando a sua marca do mundo agora em junho. E aí temos aqui carta dos lírios, carta de Mãe Oxum, para quem é do axé, trazendo essa percepção desse vavavum que você tem com as figuras da sua relação, percebendo o tanto que você traz paz, a sua capacidade de trazer paz para si e também para outras pessoas quando você quer. Tá entendendo? E aí, que você também possa manter um pouco mais disso daqui por diante, sabe? Dessa capacidade. Porque quando você toma posse dessa percepção, eita, eu consigo me regular emocionalmente, ao mesmo tanto que eu também consigo me descaralhar. Então, que eu perceber o que é seu, o que é do outro, e perceber que se você tem a capacidade de se descaralhar, você também tem a capacidade de se harmonizar novamente. Entendeu? E aí você não perde tanto tempo lá no fundo do mar, lá no fundo do poço. Tá bom? E entendendo que isso é um dom, isso é um talento que você pode usar com outras pessoas também. Talvez esteja falando com alguns curadores aqui, tá? Então, ou psicólogos, ou terapeutas. Assumir esse lugar de curador também pode ser bastante positivo para você agora em junho, tá? Para que você possa se expandir ainda mais e ter mais contato com pessoas, que é algo que você ama, mas se sentindo, se colocando num lugar de utilidade outro, que não só de afetos, sabe? Mas se colocando num lugar de
de apoio, de condução, de condução do outro na própria harmonização. Da mesma maneira que você está descobrindo e se descobrindo essa potência, esse talento para você, você começar a entender como que você pode usar isso para o outro também. Se você está querendo ou fazendo, ou trabalha com isso, ou querendo fazer uma transição de carreira nessa direção de ser um curador ou uma curadora, tá? Ou entendendo de que forma você pode fazer isso sem ser profissionalmente, mas sem também se sobrecarregar, tá? Nesse processo. Limites, né? Estamos falando aqui de limites. Casa número 5, casa que fala... Bom, carta, voltando aqui, a casa número 5, essa é a carta número 6. Casa número 5, estamos falando de carta de Oxum, né? Perceber a sua potência também para manifestar tudo aquilo que você quer, tá? Manifestar dinheiro, manifestar trabalho, manifestar amor, desde que se harmonize internamente primeiro para poder manifestar melhor, mais e melhor aquilo que você deseja. Quando você está em equilíbrio, você consegue atrair para o seu campo mais daquilo que você deseja. Quando você deixa o trem correr solto, aí fica um pouco mais difícil e demora um pouco mais, tá? Então, se banha nesse brilho, assume esse seu brilho pessoal, essa maravilhosidade sua, mas de uma maneira mais racional também, sabe? Para você poder usar isso a seu favor, nessas manifestações, na realização daquilo que você deseja. Agora sim, casa número 6, casa que fala do trabalho e qualidade de vida, como é que você organiza o seu cotidiano. E aí temos aqui a carta da criança. Não dá para você colocar na mão de ninguém a responsabilidade pelo seu cuidado. Mesmo que você seja uma pessoa casada, namorada, tico-tico no fubá, não importa. Você é a pessoa responsável, ou deveria ser a pessoa responsável pelo seu autocuidado, pela sua regulação emocional. E aí tem algumas feridas que você traz lá da infância que te dificultam um pouquinho esse assumir, sabe? Então, a boa é trabalhar nisso agora no mês de junho, tá? Mês de junho pedindo leveza também, principalmente com questões profissionais. E aí o ponto de atenção é, quanto mais eu me permito trabalhar ou fazer em paralelo ao meu trabalho, sei lá, que já me dá dinheiro, mas eu me permito fazer em paralelo a esse trabalho coisas que me elevem, que me alegrem, que me conectem com a minha verdade, menos pesado vai ficar esse trabalho outro, que por enquanto eu tenho que manter, entendeu? Deu para entender? Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa e tô desgastada, tô chateada, não tô gostando muito daqui, mas por enquanto é o que eu tenho. Mas eu também sou um curador. E aí, sei lá, eu jogo baralho. Então, quanto mais disso aqui eu fizer, ou sei lá, eu sou artista, eu, por exemplo, eu tenho um trabalho X, sou artista, sou terapeuta, então quanto mais eu faço as coisas que eu gosto em paralelo a essa coisa que eu não gosto tanto assim, menos essa coisa pesa, menos as dificuldades daqui importam, porque eu tô me nutrindo das outras coisas, entendeu? Esse é o ponto. Então agora no mês de junho, a boa para você é fazer mais das outras coisas em paralelo a essa aqui, que você ainda não pode ou não deseja mesmo, porque às vezes você não quer sair daqui, porque, sei lá, é confortável, o dinheiro, você até gosta do que você faz aqui, mas você não gosta muito das pessoas, com as quem, enfim, tá? Seja lá o motivo pelo qual você ainda queira ou precise manter isso aqui, fazer mais das outras coisas que te alegram, que te elevam e que te fazem o coração expandir e brilhar, melhor vai ser e mais fácil vai ficar lidar com isso daqui. Inclusive, você vai ser uma pessoa melhor para estar aqui. Porque às vezes muitas das confusões que estão aqui é pela sua insatisfação e não porque de fato precisaria ter uma confusão X ou Y, tá?
se permitir continuar esse contato com a natureza, ter mais contato com a natureza, mais pé no chão. E águas de preferência, então mar, cachoeira, piscina, coisas que te conectem com a água para você também dar uma harmonizada emocional. Ok? Vai ser positivo para você. Isso, inclusive, vai te trazer mais saúde e vitalidade, tá? Esses movimentos. Casa número 7, casa que fala dos relacionamentos, sejam afetivos ou relações de trabalho. Bom, tem um grupo aqui, aí tem aqui a carta da âncora, tem um grupo aqui que tá com esse trabalho que a gente já citou, mas que tem uns dias contados, assim. Então não ficar apegado no sentido de, ai meu Deus, como esse trabalho me estressa, me dá problema, porque você vai encontrar caminho de deixar ir, sabe? Por isso vai ser bastante importante você ir fortalecendo todas as outras coisas que te elevam, que te deixam feliz e que te conectam com a sua verdade, para quando você deixar ir esse lugar, você deixe com tranquilidade e com leveza, sabe? Sem precisar arrumar confusão, quizumba, chateação, para poder conseguir sair, tá bom? Agora, você que está... Bom, algumas pessoas aqui que estão em relações que... Eu vou falar o que está vindo, tá, gente? Porque é o que está vindo e o meu compromisso aqui é com a espiritualidade, o que eles têm a dizer. Algumas pessoas com relações falidas aqui. Então, você já sabe que o negócio não está bom, que já desandou. Já não é de agora. Mas ainda não aceitou, ou não está querendo ver, ou não está querendo fazer o movimento que precisa ser feito, que é deixar ir, tá? E aí a pergunta que o baralho te faz é: até quando você vai ficar aí nessa zona árida, se conformando com migalha ou com muito pouco, e inclusive dando muito pouco para o outro? Isso não é justo nem com você e nem com a pessoa, tá? Já vou te dar esse feedback. Não é justo nem com você e nem com a outra pessoa, porque se não tá bom para você, amor, também não tá bom para o outro. Mesmo que o outro ainda não tenha enxergado isso. Ou porque ele também tá na negação. Não. Poxa, a gente é pra vida toda, sabe aquelas coisas? É difícil mesmo, a gente muda o tempo todo, o outro muda o tempo todo, as relações também mudam. E às vezes o tempo de algumas relações já deu. E aí junho vai te trazer algumas situações para que você veja com maior clareza, tá? Então, que você possa lidar com essas situações ou com aquilo que já está falido na sua vida da maneira mais elevada, da maneira mais coerente, alinhada com a fonte, com graça e com leveza, sem precisar de confusão, de guerra, de briga, de perdas no sentido de precisar ser abandonado, sabe? Essa pode ser uma conversa e uma escolha mútua, para que ninguém fique com essa sensação de ser abandonado. Sabe? Tem alguns de vocês com essa questão com abandono e alguns parceiros com uma questão com abandono. Então, quando vocês conversam, isso pode ser dissolvido através dessa comunicação, sabe? Quando vocês chegam a essa conclusão mutuamente, ao invés de eu deixar a coisa degringolar até não sobrar mais nem a amizade, essa dor e essa ferida não é tão reafirmada assim, ou não é apertada, sabe? Com o término. E bom,
para muitos de vocês, relação é sinônimo de se sentir com solo firme. Então, não se demorem em lugares em que você não esteja sentindo isso. Ah, não, é porque, poxa, só tem 5 anos só que a gente tá junto. Amor, se em 5 anos você ainda não tá sentindo segurança no seu parceiro, já era para ter revisto a relação, tá? Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Tá? Se liga, hein? Se liga! Casa número 8, casa que fala do renascimento. Obviamente vai falar da comunicação, né? Essa dificuldade que muitos de vocês estão tendo em se comunicar, principalmente se comunicar consigo mesmo. Poxa, não tá legal pra mim essa relação. Ou, poxa, eu queria tanto que o outro me tratasse de X, Y e Z forma, mas eu tô esperando que o outro descubra isso. Amor, não vai descobrir, tá? É você se comunicando, é você falando, é você escrevendo, é você deixando a sua criatividade, retomando a sua criatividade, porque alguns aqui a situação não é com relação ao campo afetivo, mas com relação ao campo de criatividade que foi abandonado ao longo do caminho. Muitos de vocês deixaram parte dessa criatividade lá na infância, e aí a vida adulta veio assolando tudo, e agora a vida está um pouquinho mais cinza do que precisaria ser, sabe? Ou está com menos cor do que poderia ter. Não estou dizendo que é 100% infeliz, mas é uma falta que tem aí dentro. E que está aqui nesse lugar da criatividade, que não tá tendo vazão, não está tendo espaço e não está sendo dada a devida voz a essa área, tá? Então, a boa agora em junho é vocês retomarem, seja lá o que seja. Se você dançava, vai dançar. Se você escrevia, vai escrever. Se você pintava, vai pintar. Se você fazia origami, vai fazer origami. Como é uma leitura coletiva, eu não tenho como saber o que é, né, para cada um de vocês, mas é importante que você retome isso. Tem o ritual da criança interior aqui, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Faz o ritual da criança interior para que você acesse o que é. Vai lá perguntar à tua criança o que é que eu deixei para trás, que eu nem me lembro mais. Quais são os sonhos, quais são os desejos, o que eu gostava tanto de fazer e que faz muito tempo que eu não faço. Vai cantar, vai assoviar, vai de encontro a essa criatividade, porque isso vai ser maravilhoso tanto para sua criança, para ela retomar os espaços dela dentro de você, para esse acolhimento, quanto para você profissional adulto, tá? Isso vai ser bem importante, bem positivo para você. E aí isso pode inclusive trazer boas novas em muitas áreas da sua vida a partir desse movimento. Tá? É porque a gente acha que as coisas são desconectadas muitas vezes, né? Só que não são. E aí, às vezes, nem tudo é sobre dinheiro, que é o que a vida adulta vem pregando, né, pra gente. A vida adulta vem falando, não, você precisa trabalhar, você precisa vencer na vida, e vencer na vida é ter muito dinheiro, e aí a gente vai se esquecendo do simples, do sutil e do... Esqueci, me fugiu a palavra aqui. Do lúdico. Só que às vezes esses movimentos é que vão trazer todo o resto. Vão trazer o dinheiro, vão trazer a saúde, vão trazer... Sabe? Essa é a boa roda de Sansara. A roda de Sansara que se retroalimenta. Não a roda de Sansara que fica fazendo você girar, 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 girar sem sair do lugar. Às vezes só a busca pelo dinheiro vai te fazer girar, 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 girar sem sair do lugar. Eu até ganho dinheiro, eu até faço dinheiro, mas é pouquinho. Ou é só pro mês. Ou, sabe, só para as contas básicas. E aí tá sempre nessa falta. Às vezes o que tá faltando é essa permissão, esse reencontro com o lúdico, com a sua criatividade.
e com sua criança artista. Casa número 9. Já me conta aqui se está ressoando, se está fazendo sentido para você. Se você já deixou o seu like, se não deixou, já deixa agora, porque essa é a nossa energia de troca. Quando você deixa o seu like, quando você assiste e não deixa o like, o YouTube não entende que esse conteúdo é importante, ele não entrega para mais ninguém. Então deixa o seu like, coloca aqui se está fazendo sentido para você, da onde que você está me ouvindo e me vendo. No final eu vou trazer um decreto para você. Já pode colocar aí, Eparreiansan, abre meus caminhos com leveza. Já pode colocar essa saudação aí agora, aqui nos comentários, sabe? Agora sim, casa número 9, casa que fala do conhecimento através de estudos, né? Como é que eu me expando? Eu expando o meu ser através de estudos. E aí, estudos, cursos, workshops, temos aqui a carta do caixão. Carta do caixão pedindo renovo, pedindo como uma reestruturação. Então, como a gente falou aqui de que temos alguns curadores, fazer cursos ou enveredar em áreas de estudo que te expandam nesse sentido, sabe? Então, eu sempre quis, eu gosto muito de oráculo, mas, poxa, eu acho que eu não dou conta, eu nunca me imaginei lendo e tudo mais, então vem fazer o curso, Desvendando o Baralho Cigano com a Titia. Você vai descobrir que é possível sim, que não precisa de ser de religião nenhuma, que é prática, treino e é para todo mundo. Ou, queria muito, sei lá, estudar psicologia. Ou, poxa, talvez fazer um curso de Theta Healing. Talvez fazer um curso de barra de axis. Sei lá, queria aprender Reiki. Não sei, coisas que te expandam e que te ajudem tanto no seu renascimento, nesse processo de morte e renascimento interno, quanto também para que você possa ajudar ou facilitar processos de renascimento do lado de quem está no seu entorno, tá? Profissionalmente falando ou não, porque às vezes você pode usar esses conhecimentos para manter o seu campo equilibrado nesse trabalho que você talvez não goste tanto, entende? Que isso não é só para você se tornar um profissional da área de terapias. Esses conhecimentos, eles te expandem para você mesmo, expandem a sua intuição, expandem a sua conexão com a espiritualidade, expandem você enquanto ser humano. E aí depois você decide se vai usar só para você, se vai usar para você, para seus amigos, se vai usar para você, para sua família, para Xuxa, entendeu? Mas cursos, workshops e oficinas que te coloquem nesse lugar aqui, de contato com o renascimento, de limpezas energéticas. Ok, Zê. Casa número 10, casa que fala da sua missão de vida, o que está proposto para você agora no mês de junho. E aí temos aqui a carta da chave dizendo assim, amor, ou tu assume o teu poder pessoal para abrir as portas que você deseja, ou você vai ficar batendo cabeça sem necessidade. Então, para você, leonino, que ainda está batendo cabeça aí com alguma coisa, precisa para um pouquinho, descansa um pouquinho, respira um pouquinho, se conecta com a sua intuição, com a sua espiritualidade, para você conseguir escutar melhor o direcionamento que está sendo feito para você. Para que você possa usar a chave certa na porta certa. Parar de ficar aí batendo a chave e tentando encaixar as suas chaves em buracos que não são. Às vezes você está achando que a porta X é que é a grande porta da sua vida, é a grande oportunidade. Poxa, se não for aqui, não vai ser em lugar nenhum. Porque essa porta é imensa, e pipipi, popopó. E aí tem uma outra porta aqui do lado,
tão maravilhosa quanto, que é para a sua chave e que te abriria 50 milhões de outras portas, muito mais do que essa aqui, e que você não está olhando porque está batendo cabeça tentando abrir essa aqui. Então, cuidado com a teimosia, com algumas situações, coisas ou pessoas, sabe? Se está fechado, se não está abrindo com facilidade, não, talvez não seja ali. E tudo bem. Aí tu vai para a próxima. Aí tu vai para a próxima, para a próxima. Porque às vezes você só precisava fortalecer um pouco mais o seu braço para poder dar conta de abrir essa outra porta, sabe? Mas como você está aqui só batendo, que abre. Como ela é muito pesada e muito grossa, ninguém está nem ouvindo que você está batendo na porta. Você só está ficando desgastado e só está perdendo o seu tempo. O tempo que você poderia estar enveredando em tantas outras milhares de portas, se preenchendo de tantas outras coisas maravilhosas, está se preenchendo da insatisfação ou da frustração dessa porta ainda não ter sido aberta para você, entendeu? E esse lugar aí não te leva a lugar nenhum, não te movimenta, não te faz manifestar melhor a frustração e essa chateação interna. Então, para de bater cabeça para abrir lugar que não é para você abrir ainda, ou que de fato não é para abrir mesmo, porque ali ia te dar mais trabalho do que alegria, e vai ver o que é que o universo tem pronto para você aí. Se permitir fluir, sabe? Melhor com as coisas. Isso é o que Junho está te propondo. Se você vai querer ou não, aí fica aí no seu critério, tá? Casa número 11, casa que fala que somos seres coletivos, né? De que forma a gente ajuda no nosso coletivo. E aí temos aqui carta dos ratos. Quanto mais equilibrado eu tô, mais eu consigo me ajudar, me fortalecer e da mesma maneira ajudar e fortalecer o outro. Se eu tô todo escangalhado, porque eu tô tentando dar conta de tudo e todos ao mesmo tempo, eu não ajudo a ninguém, nem a mim mesmo. E no processo ainda de quebra me exauro. Exauro? Existe essa palavra? Entro em exaustão. E aí o meu corpo vai adoecer para eu poder parar, para entender que eu posso descansar. Você já sabe como, quando e por que parar, descansar para poder se acolher, se nutrir da melhor e mais elevada maneira. Você não precisa dar conta de tudo e de todo mundo ao mesmo tempo agora. Você já sabe como, quando e por que confiar na força dos coletivos e das pessoas com as quais você se relaciona. E dos coletivos aos quais você pertence. O dia que não dá, não deu. E é isso. Porque se você for continuar tentando dar conta, você vai ficando irritado. Porque você está exausto, mas aí está tendo que estar ali, mas simplesmente porque você não disse não. Então, colocar mais os seus nãos, os seus limites, sabe? Para você e para o outro também. E que isso traz mais profundidade para as relações. A gente sai da superfície, da superficialidade, eu entendo com quem eu posso contar e com quem só está ali para me sugar. E aí eu vou eliminando essas pessoas da minha vida e abrindo espaço para pessoas mais compatíveis e alinhadas com o meu momento, com a minha verdade, com as minhas capacidades, com as minhas potências e as minhas limitações. Ok? Casa número 12, casa que fala da nossa saúde de uma maneira integral, né? Meu corpo, minha mente, minha alma alinhados da melhor e mais elevada maneira. E aí temos aqui a carta da aliança. Carta da aliança falando sobre limites.
Quanto mais você coloca limite, principalmente para você mesmo, entender que você tem limite e que tá tudo bem colocar esses limites para você mesmo e para os outros que estão se relacionando com você, ou trabalhando com você, ou em relação a você, melhor vai ser e mais saudável vai ser para você. Entendendo que trabalho, que amizades, que relacionamentos é feito, a não ser que você, mesmo que você seja um empreendedor, eu ia falar, mas aí me corrigiram, mesmo que você seja um empreendedor, você não precisa dar conta de tudo sozinho, você pode delegar para que a coisa flua da melhor maneira. Entendeu? Você pode estabelecer parcerias mais saudáveis, inclusive no âmbito familiar, sabe? E principalmente para sobrar espaço para que você volte a criar, volte a ter contato com seu artista interior, volte a ter contato com essa criança que cria livremente, que foi tolhida, podada ou foi cerceada lá atrás. Você que agora dá voz a ela e precisa e pode dar voz a ela, dar voz, dar espaço, dar lugar. E isso vai te trazer mais e mais saúde, mais e mais equilíbrio emocional, físico, mental, inclusive espiritual, porque quanto mais você cuida da sua saúde de uma maneira geral, melhor você consegue se comunicar com a sua espiritualidade, melhor você consegue ter clareza, deixa esse canal de comunicação mais limpo, sabe? E aí você consegue escutar melhor a sua intuição e os direcionamentos que você está pedindo. Ok? E a última carta da Ursa, te convidando a junho a continuar nesse processo de maternar-se, usar essa energia de maternidade menos para os outros e mais para si mesmo, sabe? Para que você cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde mental, cuide da saúde da sua casa, cuide da sua espiritualidade, consiga ter mais discernimento das portas que você deseja abrir ou que você já pode abrir agora em junho. Sabe? Isso trazendo expansão para você enquanto mulher, enquanto homem também, mas que cuida, sabe? Que cuida de si mesmo, que não fica esperando encontrar no parceiro ou na parceira uma mãe para cuidar de você, entendeu? Porque você já sabe se cuidar, que você não coloca esse peso no rabo do outro. E aí você consegue estabelecer relações mais saudáveis, porque eu não estou colocando na conta do outro a minha felicidade, a minha saúde, a minha alegria, tudo. Eu terceirizo, pronto, me dá aí, me dá amor, me dá... Caraca, não é o outro que vai te dar. Sabe? E quanto mais você se apropriar disso, mais eu vou me permitir relações mais saudáveis. E relações mais com um embasamento melhor. Inclusive para manutenção da minha sexualidade, tá? Porque se eu boto na conta do outro tudo isso, o outro vai ficar exausto e não vai dar conta do restante das outras coisas que uma relação possibilita, né? Se o outro vira minha mãe, se a outra vira minha mãe, meu cuidador, aí daqui a pouco não tem mais desejo. Ou se, ao contrário, eu me coloco nesse lugar de cuidador ou cuidadora do meu parceiro, ou do meu amigo, ou da minha mãe, ou do meu pai, ferrou.
ferrou. Daqui a pouco não tem mais desejo, não tem mais amizade, não tem mais paciência, não tem mais nada. Então se coloque no seu lugar. Usa essa energia de maternagem para você. Para que você possa tirar esses pesos dos outros. E aí colocar-se e estabelecer relações a partir de um outro lugar, de uma outra perspectiva, que não da falta, não daquilo que lhe falta, mas do lugar de onde podemos transbordar juntos, tá? Seja profissional, seja na vida pessoal, seja no campo afetivo, seja no campo das amizades. Importante isso, hein, Leão? Importantíssimo, amor. Aí vai vir, ó. Vai vir relacionamento. Tem campo, tem lugar de relacionamento aqui pra você. Tem uma pessoa bacana. Tem alma gêmea. Tem esse lugar. Mas não vai ser do lugar da falta que vai se estabelecer isso. Pelo contrário. Respira. Quero saber se você já deixou seu likezinho aí. Essa é a sua energia de troca. Se está fazendo sentido para você, me conta aqui se está ressoando, o que está ressoando aí. Tô pedindo aqui para Maria Mulambo te trazer a sua mensagem final, mas sem bagunça. Sem tocar o terror, também não é assim. Caiu tudo aqui. Vamos lá, Maria Mulambo. Laroiê, Maria Mulambo. Laroiê, minha senhora. Tô falando com algumas pessoas que... Ok. Já veio tudo. Precisa... com urgência, entender aí, se entender com a sua espiritualidade, para que você possa escutar com maestria, entender aonde que você precisa se desvincular, sabe, de situações, de pessoas que estão te roubando energeticamente ou emocionalmente, parar de se enfiar nesses lugares, sabe? De perda. E aí, talvez até para você entender o momento de sair do lugar profissional em que você tá? Não vejo isso acontecendo ainda nesse mês, mas para você começar a se preparar, precisa de estar nesse contato mais firme com a sua espiritualidade. E fazendo aquelas outras coisas, lembra que eu falei? As outras coisas que vão abrir aí caminhos novos profissionais para você, trazendo boas oportunidades, trazendo a força necessária para esses movimentos novos que você também está almejando. E uma última... Eu já falei, né, da teimosia. Falei da teimosia de alguns aqui. Então, para você se separar, aqui o ponto de separação é dessa teimosia, de bater a cabeça onde não precisa mais bater, de tentar ficar abrindo porta, que não é a porta que você tem que abrir agora, para você se entregar aquilo que está posto brilhando na tua cara, mas precisa desse contato com a espiritualidade para ter um pouco mais de clareza e conseguir abrir mão dessa teimosia. Cuidar bastante da saúde mental, tá? Tá vendo aqui, ó, essa carta, essa moça tem algumas, tipo uns pregos na cabeça, sabe? Então fazer uns banhos maravilhosos, lavar o seu ori aí com uma aguinha de coco. Ori é a cabeça, tá? Para te ajudar nesse processo de separação, mas de rompimento, na verdade, com essa teimosia e com esses lugares
já conhecidos. O vício aqui está num lugar de eu sempre me colocar em lugares que eu sei que vai dar merda, que são péssimos, que eu não gosto de estar, mas eu volto para esse lugar, como se eu não soubesse existir fora desses lugares. E eu vou te trazer a consciência de que você já sabe, sim, como, quando e por que se reapresentar para você, para o mundo e para todas as pessoas, a partir de todas essas novas perspectivas, se permitindo novos lugares, novas experiências, novas sensações, que você está livre em todos os seus níveis da melhor e mais elevada maneira para existir em outros lugares e de outras formas mais elevadas e mais compatíveis com a sua verdade, com a sua espiritualidade, com quem você é, sabe, verdadeiramente. Lugares que expandam seu coração, não mais nos lugares de dor e sofrimento. Que você está livre, que você libera a dor, o sofrimento e o abandono e as angústias de serem o seu caminho de crescimento e amadurecimento. Porque você já amadurece, já cresce com graça e leveza através da fonte. Ok? Então, que você receba agora uma chuva de amor incondicional, que venha assentando todas essas consciências, que todas as consciências que eu não falei, mas que essa tiragem trouxe, sejam assentadas também nas suas células, através da fonte, da melhor e mais elevada maneira, com graça e leveza, trazendo a consciência de que você não precisa colapsar o seu corpo para validar nada disso aqui. E se você ainda não colocou, coloca aí. Eparrei Ansan, que abre os meus caminhos em direção à minha libertação total de todas as áreas da minha vida, porque você está pronto, pronta para assumir a sua verdade aqui e agora. Tá bem? Um beijo grande. Se fez sentido para você, encaminha para outros leoninos e até a sua próxima leitura. Axé.